Olá, voltei agora com uma aula de história para começar a preparar vocês para mergulhar na expansão marítima. Mas antes de propriamente dito este tema, a gente precisa saber umas outras coisinhas. Vem comigo que eu te falo quais são. Muito bem, formação das monarquias ibéricas. Se nós tivermos Espanha e Portugal como os grandes nomes da expansão marítima, a gente precisa entender como é que era o relacionamento desses dois territórios e como que Portugal conseguiu sua independência e foi um pioneiro aí na expansão marítima, que é o que a gente vai estudar nas próximas aulas. Então vem comigo, vamos começar. Bom, para começo de conversa, a gente tinha a Península Ibérica com algumas épocas, alguns períodos, para ser mais exata, e então eu vou passar para vocês o histórico desse território, tá? Então, no primeiro período, a gente tem, até o século V, o Império Romano, tá? Do século V ao século VII, a gente vai ter ali o Reino Visigótico, dos povos germânicos, tá? E aí, do século VII ao século XI, vai ser um império muçulmano. Importante que se entenda isso, porque é na expulsão dos muçulmanos que nós vamos ter a independência de Portugal, né? Do Estado português, tá? Para entender isso, eu trouxe um mapinha para a gente desvendar como é que aconteceu. Vamos lá. Então, vamos lá, gente. Observem aí no mapa que Portugal ele era um condado, tá? O que era um condado? Era uma porção de terra que foi doada aos portugueses pelos reis ali próximos, né? Pelos comandantes ali próximos das regiões que hoje a gente entende como Espanha, tá? Então ali havia o condado portucalense fazendo divisa com Leão, que é hoje território espanhol. Abaixo a gente tinha muçulmanos, né? E nós tínhamos a França, que também sofria muitos ataques muçulmanos, né? Vamos colocar desta forma. Mar Mediterrâneo ali para baixo. Olha, Portugal podendo sair para o Mar Atlântico. Isso é muito importante quando a gente for entender os fatores que levam Portugal a ser um dos pioneiros da expansão marítima. E ali vocês veem outros pedacinhos do que a gente conhece como Espanha, né? Castela, Navarra, Aragão. E ali o condado da Catalunha, onde a gente sabe hoje que tem o povo catalão e muitas lutas desde então por separatistas, tá? Então vamos entender aqui. O rei de Leão era Dom Afonso, tá? Ele vai convocar Henrique de Borgonha para expulsar os muçulmanos. Quem era Henrique de Borgonha? Era o tal conde, né? Quem comandava o condado portucalense. E aí vai ter que haver uma negociação, né, meu querido? Porque eu não vou de graça. Tudo bem, eu te dou o domínio do condado portucalense, você não deve mais nada ao meu território, ele é seu agora. E você ainda ganha a mão da minha filha de bandeja, né? Não porque são muito apaixonados, poderiam até ser, mas porque naquela época significavam acordos entre reis os casamentos, tá? E aí o Dom Henrique de Borgonha, que é do condado portucalense, vai lá e vai ajudar na luta contra os muçulmanos, tá? Muito bem, em 1139, depois que os muçulmanos conseguiu expulsá-los, né, mantê-los distante daquela região, Portugal vai proclamar a sua independência. E quem vai estar como rei, né, no trono, é Dom Afonso Henrique. Quem é Dom Afonso Henrique? Ele é filho do Dom Henrique com a filha do Dom Afonso, tá? Então, digamos que ele é uma pizza metz, meio português, meio espanhol, porque ele é neto de um espanhol, né, do dono do rei de Leão, com o rei de Portugal, que foi independente. Muito bem, só que o que acontece? Portugal é elevado à condição de primeiro reino, agora ele tem tudo centralizado, tá? Primeiro a fazer o movimento de centralização.
Só que sempre esse temor de, meu Deus, ele é meio espanhol, então os descendentes dele vão poder voltar, devolver esse pedaço para a Espanha. Ele vai gerir em função do seu lado sanguíneo espanhol, do seu lado sanguíneo português. Muito bem. Vai chegar um momento que vai haver uma revolução, chamada Revolução de Avis, e esta revolução vai dar o trono para Dom João, que é da dinastia Avis, tá? Ele vai acabar com a dinastia de Borgonha e vai centralizar ainda mais o seu reino, tá? Então ele vai acabar com os feudos e os impostos vão ser pagos direto para a coroa. Com esse dinheiro vindo direto para a coroa, há a possibilidade de incentivar ainda mais a expansão marítima, tá bom? Então, breve resumo. Eu preciso do seu apoio para que meu reino não seja atacado pelos muçulmanos. Eu te apoio, o que você me dá em troca? Eu te dou esse pedacinho de terra aí que você tem, não imaginava, né, que ia ter tanto poder depois, e te dou a mão da minha filha. Ok. Dessa união nasce um herdeiro que vai tomar o reino e decretar a independência de Portugal. Não dependo mais da Espanha, eu tenho condições de seguir sozinho. Só que sempre com o povo temendo muito que amanhã ele mude de opinião, porque ele também pertencia hereditariamente ao reino de Leão. E é o primeiro a centralizar aquele poder, mas sempre com esse medo do povo. Quando ele sofre um golpe aí, né, depois de uma revolução pelo Dom João, não é o mesmo Dom João que a gente conhece aqui do Brasil, tá? E ele vai, porque Portugal tem nomes muito próprios, João, Pedro, José, Joaquim, Manuel, tá? E fica nesses nomes trocando. Mas esse Dom João vai ser o primeiro da dinastia Avis e ele vai ser muito mais contundente, né? Acaba com essa história de feudo, é um estado centralizado, ou seja, um estado absoluto. O poder é meu e eu quero os impostos. E esses impostos vão me servir para conseguir mais terras, mais matéria-prima e enriquecer ainda mais. Vamos ver um pouquinho o que a gente teve que contribuiu depois dessa formação para a nossa expansão marítima, que nós vamos estudar nas próximas aulas. Então, isso vai acontecer na época da transição, né, entre a Idade Média, o período feudal, para o período do Renascimento e da Revolução Comercial, onde a burguesia vai ganhar um pouco mais de poder, mas o absolutismo, ou seja, a formação dos estados nacionais modernos vai ser muito forte, tá? É um estado com fronteiras muito bem delimitadas e com um poder centralizado no reino. A gente tem o surgimento da economia mercantilista e aí vai ter um monopólio dos burgueses aliados ao rei de Portugal, aliados à coroa. Então agora a coroa, ela vai ver o interesse dessa burguesia. Muito esperta, os burgueses são o que mantém economicamente aquele estado, né? E o que vocês querem? A gente quer expandir território, achar mais matéria-prima. Território não era tão importante para eles. O importante para eles era achar matéria-prima. Principalmente metal, né? A gente quer sua ajuda nisso. Opa, então vamos partir para a expansão marítima. Mas vocês bancam e a gente entra com a tecnologia, com o poder militar, bélico, o que quer que seja, tá? E também a vontade de manter uma balança comercial favorável, né? Por isso eu disse metal. Quanto mais entrar metal e menos eu tiver que gastar para isso, mais eu enriqueço enquanto reino, enquanto estado. A carência de matéria-prima na Europa levou à necessidade da expansão marítima, tá? E o que possibilitou ela foi o desenvolvimento científico e também o fechamento do mar Mediterrâneo. Todas essas questões a gente vai se aprofundar na próxima aula sobre expansão marítima, só para deixar o gostinho aqui para vocês, mas sempre entendendo que o homem parte para novas coisas quando ele sofre uma carência. Então, se eu não tenho matéria-prima, o mar Mediterrâneo está fechado, não estão me deixando buscar matéria-prima na Índia. Eu preciso arranjar uma nova rota, tá? Para isso, eu preciso ter ciência. Ou seja, eu preciso ter desenvolvido técnicas que me deem base para fazê-lo. Isso Portugal tinha de sobra, como a gente vai ver com a sua filosofia da Escola de Sagres. Também tinha ali o Oceano Atlântico à sua frente, né, para desbravá-lo e desvendá-lo.
Então, e por ser pioneiro como Estado, como sua construção centralizada de Estado, isso tudo facilita muito. Próxima aula a gente vai ver os fatores que levam Portugal a ser o pioneiro na expansão marítima. Fica comigo, se inscreve para saber quais são as próximas aulas e receber nossas notificações. Se você gostou da aula, curte. Se tá com dúvida, olha os comentários aí embaixo, meu querido. É para isso que a gente tá aqui. Beijo, fica bem.